Então, Vanderlei, o primeiro assunto, né? A CBF ela proibiu a venda de mando de campo nessa próxima edição do Campeonato Brasileiro, né? Então eu pergunto pra vocês se vocês são a favor ou contra essa nova mudança da CBF. Está proibido vender mando de campo no Campeonato Brasileiro, Vanderlei. Bom, isso aconteceu numa reunião ontem lá no Rio de Janeiro. Todos os clubes se fizeram representar, alguns com seus presidentes, outros enviaram representantes e votaram de algumas maneiras. Né? Prevaleceu a tese de não venda de mando de campo. Proposta pela CBF. Proposta pela CBF. O Flamengo foi contra o veto, principalmente. Principalmente. Então, prevaleceu essa tese, mas nesse regulamentinho tem uma explicação lá. Votaram, todos os 20 clubes estavam lá representados. Então, em casos excepcionais, a CBF pode até promover uma mudança, alguma coisa trágica, então ela pode mudar. Mas a ordem é não vender. Aí todo mundo quer saber a nossa opinião. Isso vai provocar discussão, né? Claro. Não muito aqui, porque aqui eu começo com o Flávio Prado, o Flávio vai achar maravilhoso. Então vamos começar com o Flávio. Flávio, o que você achou? Depois tem uma outra coisa que eu queria falar sobre clubes, não poder fazer aquilo que querem. Né? Mas vamos nessa. Primeiro, o que você achou disso, Flávio, para o Brasileiro 2020, que começa dia 2 de maio e acaba no dia 6 de dezembro? Diga, Flávio. Bom, simplesmente criou-se uma regra moral, uma regra de vergonha na cara. É imoral a venda, é falta de vergonha na cara, é indecente. Tudo que você pode colocar de desonesto existe nesse tipo de venda de mando. Então, moralizou o seu negócio. Então, não vem com esse papinho de... O Flamengo ele tem torcida onde ele quiser. Ele joga no Maracanã, ele lota. Joga em Brasília, ele lota. Não tem esse negócio de prejudicar o Flamengo. Se eles tiverem essa intenção, é o problema dele. Agora, simplesmente deu-se decência ao campeonato. Nós já tivemos um campeonato aí que os caras ficavam entregando o jogo para time ser rebaixado, para time ser campeão. E isso cria uma decência, uma seriedade. Time que não tem condição de botar torcida na casa dele, ele que vai jogar outra coisa, vai fazer outro tipo de esporte. Um time decente de primeira divisão, que vai receber as maiores equipes do Brasil, ele tem que ter no mínimo capacidade para fazer promoções para encher a casa dele. Então, foi uma medida decente, uma coisa de seriedade. E o nosso Vamp? Eu tô querendo saber quem foi. Eu vi que teve essa mudança, mas queria saber quem votou a favor. Eu sei que o Flamengo foi contra. Quem votou a favor contra venda de mandos. Para facilitar, todos os paulistas e mais o Vasco da Gama. Mas ainda assim, tem 15, né, professor? Então, mas essa foi a tese que venceu. Foram 9 votos pelo veto sumário. Veto total. Não pode de jeito nenhum. Então... 7 clubes votaram. Deram votos intermediários. Havia uma ideia, houve uma proposta de que a cada equipe podia mudar 5 mandos, tivesse um limite. O máximo de mando que você pode vender são 5 mandos. 7 clubes votaram para os clubes um número X. Os clubes X. organizados votaram contra isso. E Fortaleza votou contra, o Bahia votou contra. Não quer. Então tá entre os 9, né? 4 equipes votaram contra. Além do Flamengo, mais 3 equipes votaram. Então eu sou contra, eu quero que o clube faça o que quiser. Vendo assim, eu acho que só o Flamengo que quis, né? Não, são 4. Não, os carioca queriam, o Botafogo queria pra caramba. Pra botar o. Não sei se o Botafogo queria. Eu não tenho. Não tem os votos aqui. Você tem? Tem. É bom, o Flávio tá vendo aí. Quais são os 4 que votaram 100% contra? Tô tentando... A favor de manter do jeito que estava. Contra o Flamengo e mais 3. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Eu te falo, já vou pegar aqui. E aí, mas os times do Rio ficaram malucos. Sua opinião? Eu sou contra. Eu sou... contra assim a venda de mando de campo. Você é a favor que seja possível? Cada um jogue no seu campo mesmo. Cada um jogue no seu campo. Eu sou a favor dos paulistas que votaram. Você é a favor dos paulistas? Sou a favor. Não pode mudar. Não pode. Não tem negócio de CNPJ, você tem que defender o CNPJ da onde você joga. Cara de pau. Cara de pau. É inacreditável. É muito cara de pau. Mas ele é muito. Da onde o CNPJ do Aldax? A gente não joga nem brasileiro, Flávio. É demais de cara de pau. Vem cá, o CNPJ do Aldax. Fala a verdade, a gente foi a final do Paulista. A final do Paulista tá bom. Mas se for pagar dinheiro, levava pro Pacaembu. Atenção, tem uma. É bom explicar. Segunda parte pode jogar no estado. No estado, tá vendo?
Pode jogar no estádio. Mas, se você quiser... Você é da jogar capital, em Ribeirão Preto, se quiser jogar em Ribeirão Preto, se você quiser jogar em Presidente Prudente... Barueri... pode jogar no Não estádio. pode o América jogar em Londrina, porque lá a torcida do Palmeiras vai jogar contra o Palmeiras. É isso, né? Que foi aprovado. Claro, que é uma picaretagem. Zé Manuel, a sua opinião? Eu, inclusive, não permitiria jogos no mesmo estado. A exceção aqui que eu posso colocar... Você fecha Santos, mais ainda. Que é de Santos e São Paulo. Fora isso, tem que jogar na sua cidade. Na sua cidade. O Santos é de Eu duas também acho cidades. isso. Então ele pode jogar na Vila e pode jogar no Pacaembu. É a única exceção que eu abriria. Só isso. Os outros, por exemplo, clubes de São Paulo, da cidade de São Paulo, teriam que jogar na cidade dessa. Me perdoem aí os amigos de Presidente Não, Prudente, é opinião. Ribeirão Preto. Mas Mas dentro do estado, velho. Eu sei. Então, não, mas por exemplo, times de Curitiba, quando vão jogar contra o Olha Palmeiras, aí, Zé. quer Ô, levar Zé. o jogo pra Londrina, porque Londrina Zé. tem uma grande torcida do Palmeiras. Não, Zé, Tem que jogar em o Curitiba. Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, que estão na primeira divisão, e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, estão representando o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ok, mas a minha... Não a cidade só de Bragança. mas não a minha... só a capital, São Mas, na Paulo. minha opinião... É a tua opinião. Por exemplo, o Bragantino, de repente, quer inverter o mando de campo e trazer pro Pacaembu um jogo contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras de olho Você no não torcedor concorda, desses você times. não concorda. Ele não vai fazer. O Mas Bragantino se foi ele o primeiro que votou contra. Eu não quero sei, saber. Flávio. Estou citando um exemplo. Citando um exemplo. Certo. Não, ele pode. Ele não, provavelmente não vai fazer. É uma empresa, tal. Mas ele pode, se ele quiser. Entendeu? Ele votou contra, Flávio, jogar fora do estado. Mas se ele, eu não sei se ele não vai. Não vai mudar. Eu sei, tomara é que não. totalmente Mas, contra. Vanderlei, eu aprovo integralmente essa coisa de fim dessa palhaçada de ficar Palhaçada vendendo não, é mutreta mando mesmo. de jogo. Eu sempre fui. Eu acho que interfere tecnicamente no campeonato. Prejudica terceiros. Entendeu? Tem equipe que sai. O Flamengo, quando ele sai, tira o jogo de Maceió contra o CSA para jogar em Brasília e lota o estádio de flamenguista, o que acontece? Eu acho que ele é beneficiado. Já até perdeu. E aí a equipe que tá brigando contra ele é ajudado. Entendeu? Eu sou contra. Você é contra. Quer levar para jogar em Brasília? Ok. Joga amistoso. Sei lá, joga outro nós tipo de estamos- jogo. Você quer fazer um jogo contra um time como o Flamengo, valendo? Faz o seu time ganhar a classificação pra jogar lá. O Bragantino fez isso. O CSA fez isso e teve a sem vergonhice de levar o jogo pra Brasília, prejudicando a torcida de Maceió. Que foi quem apresentou a ideia na reunião. Parabéns à CBF pela iniciativa e aos clubes que aprovaram. Bom, Parabéns. eu queria só concordei. abordar Gostei. este aspecto. Só isso eu queria abordar esse aspecto. Nada para cima nem para baixo. Nesse aspecto. Sou totalmente contra. Fiquei decepcionado com a falta de visão dos dirigentes. Quer dizer, veja que eu sou voto vencido aqui. É muito importante a gente falar, ou muito nesse momento que o país vive, né? Quando as pessoas discordam de você, não basta só discordar. Não, aqui não, a gente no máximo chama de tonto. mas Tem não- que dizer que é um tonto, que é anta, que é assim. Mas então a opinião ainda tá livre para a gente expressar. Então eu acho que é uma grande bobagem. Nessa eu estou com o Flamengo. Acho que o Flamengo tem razão em ficar, digamos assim, decepcionado. Claro que ficaram de olho no Flamengo, pela força do Flamengo. Claro, ele vai jogar contra Cabo Friense, por exemplo. É claro que eu estou me referindo ao Campeonato Brasileiro. A equipes menores. E faz a proposta. Quer jogar no Maracanã? Vai ter 60 mil pessoas e você vai ter uma grana. Se tiver time, você vai poder até encarar. Se não tiver, você vai apanhar no Maracanã, vai apanhar na sua casa, vai apanhar em qualquer lugar. Então, eu acho uma grande bobagem isso. Sabe, só para dizer, para abraçar a tese de que todas as inversões são jogos vendidos. Nós já tivemos muitas provas de que tivemos jogos que mudaram de local e aquele grandão que propôs a coisa ou aceitou o negócio foi lá e ganhou ou perdeu. Não altera nada. Não altera nada. Aliás, o próprio Flávio Prado cansa de dizer que torcida não tem peso nenhum. Então, eu não sei por que essa preocupação. De qualquer maneira, eu sou contra essa decisão. Acabou, tá liquidado, não vai ter mando. Eu acho até que vai ter, porque em algumas situações excepcionais eles vão autorizar. Mas acho isso uma bobagem, é só para jogar para a galera. Não tem nada a ver. E vai deixar fazer com que algumas equipes que precisam de grana deixem de ganhar grana. Eles que criem outro jeito para fazer, tudo sem bem. picaretagem, faz Tudo bem. honestamente. Seria mais uma receita. É claro que não pode viver só dessa venda de mantos, mas seria mais uma receita. Na hora de assinar o cheque,
ou na hora que atrasa, todo mundo corneta. Então, na hora que o time tem a possibilidade de faturar um pouco mais, não pode mudar. Vai mudar no estado de São Paulo, por exemplo, é possível jogar em algumas outras cidades. Em alguns outros estados também poderão mudar para outras cidades, já que pode jogar dentro do próprio estado. Mas seria legal o Corinthians, o São Paulo, vou me referir aos de São Paulo, Santos, Palmeiras, receber uma proposta para levar os seus grandes times para jogar, por exemplo, em Belém do Pará. Por exemplo, Belém do Pará, que não tem nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Por que não? Fazer um espetáculo lá, fazer um clássico lá. Para que esse fechamento? Para que esse fechamento?